E hoje nós vamos para a fé provada e fracassada. Marcos capítulo 9, versículo 23 diz: Tudo é possível ao que crer. Você crê? Você crê que tudo é possível com Deus estando ao seu lado, um Deus maravilhoso que a gente vê, atua, né? Lê as suas mensagens na Bíblia, tantos relatos, né? De pessoas que passaram por momentos tão difíceis e por acreditar num Deus maravilhoso, por segurar na mão de Deus e seguir em frente, eles alcançaram a vitória. Assim, o mesmo Deus que atuou no tempo passado com o povo de Deus, guiando o povo de Deus no deserto, rumo a Canaã celestial, Deus também está conosco, né? Nos guiando para as mansões celestiais que Ele está preparando para nós morarmos, para aqueles que estão, né, aguardando e amando a breve volta de Jesus. Que você tenha esse desejo no seu coração nesta manhã, a cada dia, que você acorde motivado com essa esperança de que há um Deus que está prestes a voltar e que tudo que nós passamos nesse mundo vai ser restaurado. Tudo se fará novo, né? Porque é o que Deus, é o propósito de Deus para o ser humano, não é esse que nós estamos em pecado. Isso aqui é uma fatalidade, é uma consequência dos atos que ocorreram lá no Éden. Mas Deus, ao estabelecer o ser humano, ao estabelecer o planeta Terra, Ele criou uma forma muito maravilhosa, perfeita, uma vida maravilhosa para a qual que Ele quer que nós tenhamos novamente quando Ele voltar, porque Cristo, Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, e hoje, pela graça de Deus, nós temos essa vitória em Cristo Jesus. Então, se você, tudo é possível para aquele que crê. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 9, versículo 14 ao 20 a 29. Vou ler para vocês. A cura de um jovem possesso. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomado de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: Que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma e range os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis trazendo-me? E trouxeram-lhe, quando trazei-me, e trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que Jesus respondeu: Se podes, tudo é possível ao que crer. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito imundo e surdo, mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem, nunca mais te tornes a ele. E ele, clamando, agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes Jesus: Esta casta não pode sair senão por meio de oração. Né? Então, aqui a gente vê um episódio na qual Jesus estava descendo do monte, né, com os três discípulos, Pedro, Tiago e João, e ele encontrou os demais discípulos ali na multidão em uma discussão, e ocorreu desse homem, né, desse pai, relatar, né, Senhor, se tu podes, cura o meu filho, né? E Jesus perguntou quanto tempo, né, ele estava ali, desde a infância, e Deus falou: se podes,
Tudo é possível ao que crê. E imediatamente ele falou, eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Quantas vezes, né, irmãos, nós nos pegamos por falta de fé? As dificuldades nos sobrevêm, e aí vem as dúvidas, vem as incertezas da vida que nos fazem duvidar, né, de que Deus está conosco, que Deus pode todas as coisas. E isso mostra que Deus não é limitado por nossa falta de fé, mas a nossa capacidade de receber é limitada pela ausência da fé. Então, muitas vezes, Deus está ali, ao nosso lado, né? Ele pode todas as coisas, ele pode tudo. E a questão é, você é capaz de crer? A vitória está em ter uma vida com fé, né? E se nós crermos que há um Deus que pode transformar a nossa vida, que pode tirar das mais situações mais impossíveis que nossa mente possa imaginar, a vitória é certa. Tudo é possível para aquele que crê. Às vezes a gente se pega muito em ver aquela situação, não, aquilo é impossível, aquela pessoa jamais vai deixar daquela vida, né? Não, eu não sou capaz, né? Muitas vezes a gente coloca isso em nós mesmos, não, eu não sou capaz, eu não consigo vencer esse vício, eu não consigo vencer esse estilo de vida. E Deus, Ele pode todas as coisas. E Deus, Ele tem grandes coisas a atuar em nossa vida, né? Deus pode derramar bênçãos sem medidas na nossa vida e muitas vezes nós limitamos o poder de Deus mesmo em atuar na nossa vida, simplesmente porque nós deixamos as dúvidas, as incertezas aumentar em nossa mente. A nossa falta de fé não limita Deus. Ele continua sendo um Deus todo-poderoso, capaz de realizar todas as coisas. Porém, minha falta de fé limita minha capacidade de receber todas as bênçãos que Deus tem para me oferecer, né? Quantas vezes achamos que pelo fato de estarmos envoltos em medo, em dúvidas, Deus não vai nos ouvir nem nos atender. E ele compreende, pois Deus ele compreende cada circunstância da nossa vida. Ele sabe tudo o que envolve cada situação que enfrentamos, né? Deus tudo vê, tudo ouve, né? Ele conhece cada detalhe, né? A Bíblia fala que Deus sabe quantos fios de cabelo há em nossa cabeça. Ele conhece tudo o que nós passamos, o que tem em nosso pensamento, no nosso íntimo, nossos anseios, nossas dúvidas, né? As nossas tribulações que passamos, tudo o que nós sentimos, Deus conhece. E Ele sonda cada coração. Mas Deus ele só vai atuar à medida que nós procurarmos a Ele e mostrarmos que eu creio e dermos o primeiro passo, né? O passo firme de uma fé viva, de uma fé firme, capaz de fazer com que Deus transforme a nossa incredulidade. Aquilo que nossa mente parece impossível, para Deus tudo pode. E aqui fala em Caminho a Cristo, na página 94, diz o seguinte: Nosso Pai Celestial está desejoso de derramar sobre nós a plenitude de suas bênçãos. Que pensarão os anjos do céu a respeito dos pobres e desamparados seres humanos, sujeitos à tentação, quando o coração de Deus, pleno de infinito amor, se inclina, anelante para eles, pronto para lhes dar mais do que sabem pedir ou pensar? E, contudo, oram tão pouco e tão pouca fé exercem, né? Então, como o próprio a Bíblia fala, né? Se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, e quando eu olho para o grão de mostarda, eu fico perguntando, nossa, tão pequenino, e a nossa fé não alcança aquele tamanho de um grão de mostarda. E Deus tem grandes bênçãos a derramar na vida de seus filhos. E muitas vezes nós oramos tão pouco, nós passamos tão pouco na companhia de Deus, de buscarmos a Ele quando estamos tristes, quando estamos desamparados, e nós tentamos resolver as coisas com nossas próprias forças, nosso próprio entendimento, né? E muitas vezes nós negligenciamos os momentos de oração por pressa, pelos afazeres da vida, pela rotina, pelo dia a dia, a gente acaba negligenciando o momento a sós com Deus, o momento de exercermos a nossa fé. E como nós podemos exercer, então, a nossa fé? Ouvindo a palavra de Deus, né? Aqui nós nos encontramos todas as manhãs para ouvir a palavra de Deus, porque nós ansiamos fortalecer a nossa fé nesta caminhada, neste mundo que tanto nos rodeia com situações tão adversas, né? Passamos por problemas, tribulações sobrevêm em nossa vida,
mas nós, ao buscarmos a palavra de Deus, nós estamos fortalecendo a nossa fé, estamos fortalecendo a nossa vida em Deus, para que quando vier os vendavais da vida, a gente possa se manter firmes, em pé. E em Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Quando nós pregamos a palavra de Deus a alguém, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós estamos fortalecendo os fatos que alicerçam a nossa fé. Quando nós ouvimos as histórias, os relatos da Bíblia, e ali nós ficamos refletindo, analisando todas aquelas coisas que passou naquele período com aquelas pessoas, aqueles personagens, né, da Bíblia, e foram pessoas reais, assim como eu e você, e eles venceram. Deus atuou vivamente na vida deles, assim como Ele atua também na nossa vida hoje. A gente fica engrandecido e admirado, e cada vez isso fortalece cada dia para nós seguirmos em frente. A vinda do Consolador, na página 154, diz: muitos estão em busca de emoções, tais como explosões de júbilos e maravilhosas comoções espirituais. E se não as experimentam, ficam desalentados. Na realidade, a unção do Espírito Santo não tem que ter aparência extraordinária. Realidade, fé, sentimento, eis a ordem de Deus, né? Então, muitas pessoas esperam ir à igreja buscar aquela emoção, sair ali maravilhado, né? Entusiasmado, tem que sentir o poder de Deus pelas emoções. Mas aqui fala que a ordem de Deus é a realidade, a fé e o sentimento, né? Primeiro a gente desenvolve a nossa fé baseada na palavra de Deus. A gente ouve a realidade, né? Os fatos, como realmente aconteceu. E aí vem a fé, né? Que há um Deus que opera, há um Deus que atua, né? Nós comprovamos a existência de Deus, que Deus está ao nosso lado, que Deus está conosco, que nós podemos sim vencer as tentações, os vícios, as coisas que nos rodeiam. E aí vem o sentimento, né? Um sentimento de tranquilidade, um sentimento real de que nós estamos realmente na presença de um Deus que cuida, um Deus que ampara, um Deus que ama, né? Um Deus que está ali se importando com cada um de nós, que Ele ouve as nossas orações, que Ele está atento às nossas necessidades. E isso a gente comprova quando nós estamos experimentando uma vida em comunhão com Ele, né? Então, ouvindo a palavra de Deus, orando, né? No livro de Judas, capítulo 1, versículo 20, diz: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Quando aquele homem, na história que nós lemos, ele disse: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Né? Ele clamou: eu creio, eu creio. Ele estava desesperado porque ele queria que o seu filho fosse curado. Então, naquele momento, a sua fé, Deus viu que era uma fé verdadeira. Né? Ele creu e ele buscou a ajuda de Deus para que ele pudesse exercer essa fé genuína, essa fé verdadeira. Orar nos ajuda a ter uma intimidade com Deus e a confiar mais nele. Orando pelo Espírito Santo nos ajuda e nos fortalece na fé. Ao entregarmos os nossos anseios, nossas dificuldades nas mãos de Deus, Deus vai nos encorajar, vai nos dar forças para vencer aquilo que para nós parece impossível. Mas Deus vai dar uma força tal, o Espírito Santo vai tomar posse de cada um de nós, se nós clamarmos e pedirmos esse poder que há nele. Devemos orar até que nossos desejos se submetam à vontade de Deus, né? Buscando sempre a vontade de Deus na nossa vida. E muitas vezes a gente sofre as consequências dos nossos próprios atos. Nós erramos, nós buscamos o nosso entendimento, a nossa força em resolver as coisas no calor no calor da situação, a gente acaba buscando, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e esquece de buscar a orientação do alto, de se ajoelhar, clamar a Deus, de colocar aquela situação aos pés do Senhor, e Ele vai nos falar no coração, Ele vai nos dar a calma, a tranquilidade e a decisão necessária para aquele momento. Em Caminho a Cristo, na página 94, diz: por que deveriam os filhos e filhas de Deus ser tão relutantes em orar, quando a oração é a chave nas mãos da fé para abrir os depósitos do céu, onde se acham armazenados os limitados recursos da onipotência? A oração, irmãos, a oração é algo tão simples, mas que o inimigo,
Ele sabe que é a chave que nos liga ao céu, é a chave que nos liga à prosperidade, né? A prosperar na nossa sabedoria, nas nossas decisões, nos atos que nós vamos realizar no dia a dia. É a nossa comunhão com Deus. É aquele abrir o nosso coração ao Mestre, ao Senhor, né? O Deus verdadeiro que sabe todas as coisas, que está ali, pronto para te ajudar, pronto a te dar a ideia, aquele caminho, aquela decisão que você deve tomar, e muitas vezes a gente toma, não ouve a palavra de Deus, porque a gente não o busca em oração. E aqui fala, como os filhos e filhas de Deus que somos, e nós negligenciamos, nós somos tão relutantes em buscar o Senhor em oração. E o inimigo, ele sabe disso, e ele tenta, né, fazer com que a gente não se ajoelhe, não busque a Deus, não tome a decisão de buscar fazer a vontade dele. Bota várias situações, vários corre-corres, rotina, as tarefas do dia a dia nos sobrecargam, e a gente esquece, né, de colocar a Deus em primeiro lugar, de fazer a sua vontade, de buscar a Ele em oração. Então veja como é necessária a oração, é a respiração nossa, né? É a nossa respiração. A gente não vive sem o ar. A gente ficar um minuto sem o ar, nosso pulmão já tende a colocar você para respirar, porque a gente não vive sem a respiração. E assim é a oração. A oração é a sobrevivência de todo cristão, para que nós possamos ter a fé fortalecida, para que possamos ter a nossa fé, nos momentos das provações que sobrevêm, firmadas em Deus, nós precisamos ter constantemente esse momento de oração. Não é orar apenas quando a tribulação sobrevém, mas é um processo, é um dia a dia, uma vida diária de oração com Deus, é uma comunhão constante, é a experiência que você tem hoje que vai te fortalecer no momento de crise. E o terceiro, né, a gente viu que é ouvir a palavra de Deus, que é a oração, tornando-se praticante da palavra. Em Tiago, no capítulo 1, versículo 22 a 25, diz: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, nós devemos ter praticantes da palavra de Deus. Declare sua fé em Jesus, mesmo quando você não vê a solução. Parece impossível, mas declare a sua fé em Deus. Deus está conosco. Deus está à frente. Deus vai dar o caminho a seguir, a melhor decisão. Deus vai dar a vitória. Procure respostas para suas dúvidas, pedindo sabedoria a Deus, né? Como lidar com o esposo, como lidar com os filhos, com o neto. Ore a Deus e Deus vai dar a sabedoria necessária para atuar naquele momento, naquela ocasião. Enfrente seus medos, crendo que Deus está com você no caminho todo. Medo, todos nós sentimos. Medo é um sentimento que até nos assegura de irmos, né, numa situação perigosa, né? O medo, ele sobrevém, mas nós devemos enfrentar muitos medos, porque cremos que Jesus está conosco o caminho todo. Vocês acham que os três amigos de Daniel não tiveram medo de se ajoelhar diante daquela estátua, do medo de serem jogados naquela fornalha, de morrerem, né, queimados? Vocês acham que eles não sentiram medo? Como tantos outros, né? Nós passamos também por esse sentimento. Mas se nós crermos que Deus está conosco, não temos o que temer a fornalha. Temos que temer perder a eternidade. Lembre-se de tudo que Deus já fez por você e por pessoas que você conhece. Quando nós olhamos para o passado, nós vemos a atuação de Deus. Quanto Deus atuou na sua vida? Quantas vitórias você teve ao lado de Cristo? Quantas batalhas você já venceu? Isso nos torna também muito fortalecidos em Deus e encorajados a seguir adiante, porque há um Deus que está conosco, há um Deus que luta por nós, que combate todas as batalhas. Quando a gente vê o povo de Israel, aquele povo tão pequeno, lutando contra exércitos tão grandes, e eu conto para os meus filhos, eles ficam ali admirados, mas mamãe, eles saíram todos correndo, sim, porque Deus estava com eles, né? No acampamento, lá os 300 homens chegaram lá gritando no meio da noite.
E eu creio que anjos gritaram junto com aquele exército que eles ficaram tão apavorados que saíram correndo. Como Deus atua, né, derrubando as muralhas de Jericó. Deus atua em nossa vida também. Ele vence cada batalha conosco hoje. Não pense que você está sozinho. Deus luta contigo. Deus está ao nosso lado. E cada momento que a gente parece que é difícil de vencer, que parece impossível de vencer, de conquistar, né? A gente vê uma mãe que está ali lutando pelos seus filhos, orando pelos seus filhos, mas Deus está contigo nessa luta. Deus está contigo no momento que você ora, que você clama. Deus ouve e Deus lá está cuidando dos seus filhos porque você está orando. Deus está usando o Espírito Santo, cutucando, né? A gente fala, incomodando aquele coração porque você está orando. Deus ouve as nossas orações. Deus atua em cada detalhe neste mundo, porque Ele está no controle de todas as coisas. E embora a história não diga mais nada a respeito daquele pai, eu tenho certeza que após seu filho ser liberto, né, de todas as suas dúvidas e temores, desapareceram e deram lugar a uma fé firme e confiante. A fé, ela é sustentada quando a fé é alimentada. Nós precisamos alimentar a nossa fé. Por que não pode... Aí veio a questão dos discípulos, né, que chegaram a Jesus e disseram, por que nós não pudemos expulsá-lo? Deus tinha dado autoridade aos discípulos de expulsar os demônios, mas naquele momento eles ficaram intrigados e perguntaram a Jesus, por que nós não conseguimos, né, expulsar aquele demônio? E Jesus vai direto ao ponto e lhes diz, essa casta não pode sair senão por meio da oração. E a gente vê que os discípulos, embora estavam ali ao lado de Jesus, vivenciando os milagres de Jesus, partilhando, né, de todas aquelas maravilhas que Jesus operava, por onde Jesus passava, pessoas eram curadas, pessoas eram transformadas, né, a vida, e eles não puderam, né, vivenciar, praticar aquele milagre, porque eles não estavam tendo uma vida de oração e comunhão como deveriam ter. E essa atitude enfraqueceu a fé deles. E aí a gente se depara, né? Se nós nos depararmos com uma pessoa que está nesse momento sendo endemoniada, será que nós estaríamos preparados para orarmos e expulsar aquele demônio? Como está a nossa fé hoje? Como nós estamos exercendo a nossa comunhão, a prática da oração com Deus? Você vê que o próprio Jesus, o Filho de Deus, ele tinha momentos de oração a sós com Deus. Ele passava madrugadas orando, buscando o poder do alto. Será que nós temos passado esses momentos com Deus? Nós temos fortalecido a nossa fé diariamente para que nos momentos em que nossa fé for testada, nós sairemos aprovados? O que determina o tamanho e a força da nossa fé é o tempo que nós passamos na presença de Deus. Quanto tempo da nossa vida, do nosso dia diário, nós temos passado na presença de Deus? Quanto de tempo a gente tem dedicado a Ele? Nós dedicamos tanto tempo a tantas coisas, né? Que se a gente for ver um resumo, chegar no final do dia, a gente resumir quantas horas fizemos de cada coisa que passamos, o que a gente poderia ter deixado de lado e passado na presença de Deus? Quando nós precisamos, irmãos, nos acordar hoje e termos esse momento a sós com Deus, de buscar a presença de Deus. Os cristãos, em sua maioria, alimentam o corpo 3 refeições quentes por dia. Nós nos alimentamos porque nós sentimos fome, nós queremos almoçar, nós queremos acordar e ter um bom de jejum, né? Antes de dormir, a gente quer ter aquela jantinha para ir dormir bem, não dormir com fome. E o seu espírito com um único lanche frio por semana. E depois se perguntam, por que estamos tão fracos na fé? Alimente a sua fé todos os dias, né? Diz um autor chamado Kenneth Henry. Ele fala, né, que nós nos alimentamos 3 vezes com alimentos quentes, mas quando vamos alimentar o nosso espírito, nós buscamos um lanche frio por semana. Aquela oração rasa, né? Aquela coisa rápida, às vezes no corre-corre, o Senhor abençoe meu dia bem, e vamos embora, né? Muitas vezes nós fazemos isso. E aqui ele fala, alimente sua fé todos os dias. A fé que sustenta é uma fé alimentada. O tempo de agonia e angústia que diante de nós está
exigirá uma fé que possa suportar o cansaço, a demora e a fome. Fé que não desfaleça, ainda que severamente provada. Então, um dia nós iremos ser severamente provados. E a nossa bagagem hoje, aquilo que nós estamos alimentando a nossa vida espiritual, é que vai nos dar o sustento, né, a firmeza para vencermos essas provações. É como a parábola das 10 virgens. Todas tinham ali as suas lâmpadas nas mãos, a palavra de Deus. Todas conheciam a palavra de Deus. Todas sabiam da vinda do noivo e aguardavam a vinda do noivo. Mas somente as 5 que tiveram a experiência, a comunhão diária com Deus, é que entraram junto com Cristo na festa, né? As que ficaram ali perdidas, ficaram procurando a experiência que um dia deixaram, negligenciaram de ter. Passaram por um momento que poderiam ter a sua vida de comunhão com Cristo. E esse momento é hoje. É hoje o momento de buscar a Cristo. Hoje é o momento de termos a presença de Deus na nossa vida. Porque quando, por fim, o tempo que se aproxima, provar a nossa fé, nós possamos ter a bagagem suficiente para enfrentar tudo que virá. Cada vez que a nossa fé é testada e fracassamos, Satanás triunfa, né? Olha ali, filho de Deus, uma filha de Deus perdeu a batalha, ele triunfa, ele fica muito feliz. Os membros da igreja, nos Testemunhos Seletos, volume 2, página 164, diz: os membros da igreja serão individualmente provados, serão colocados em circunstâncias em que se verão forçados a dar testemunhos da verdade. Muitos serão chamados a falar diante de concílios e em tribunais de justiça, talvez separadamente e sozinhos. A experiência que os haveria ajudado nessa emergência negligenciaram obter, e sua alma se acha opressa de remorsos pelas oportunidades desperdiçadas e os privilégios que negligenciaram. Então, hoje, irmãos, nós temos essa oportunidade de estudarmos a palavra de Deus, de buscarmos estar na presença de Deus através da oração e praticarmos a sua mensagem. Quantos aqui eu não sei tiveram o prazer, tem, né? Cada dia um momento de dar um estudo bíblico, de falar do amor de Deus às pessoas. Isso aumenta, isso fortalece também a nossa fé em Deus. Dar estudo bíblico, você está estudando a palavra de Deus 2 vezes, quando você transmite a palavra de Deus. Isso é muito bom. Então, não apenas escute, mas também pratique. Viva a palavra de Deus, fale às outras pessoas, ore a Deus por uma pessoa que você deseja dar um estudo bíblico, Deus vai te mostrar, Deus vai te direcionar essa pessoa e você vai estar guiando uma pessoa também a ser salva e transformar a vida dela. Precisamos fazer hoje é fortalecer a nossa fé. Pela fé, alcançaremos a vitória sobre o mundo, sobre as tentações e sobre qualquer espécie de obstáculo na vida cristã. Nós precisamos desenvolver a nossa fé hoje, irmãos. E eu não sei se vocês já viram, se vocês conhecem, mas devem conhecer a Torre de Pisa, que fica na Itália. Aquela torre inclinada, né, que foi construída pela sua base de argila e areia, por isso que ela ficou inclinada. E hoje se tornou um marco turístico, né? Todo mundo que vai na Itália conhece essa torre. E como a torre, né, ela se inclinou por ela não ter a base sólida, firme, né, que deveria ter sido construída, foi sobre areia, argila, isso enfraqueceu ela e ela tombou. Nós corremos o risco de tombar e fracassar por não construirmos nossa experiência cristã em terreno firme. Nós precisamos ter essa rica experiência com nosso Senhor Jesus Cristo, e é a cada dia, a cada momento. Não basta apenas termos o nome de cristãos. Precisamos de uma fé robusta que nos sustente nos momentos de pior crise que teremos que enfrentar. Irmãos, hoje o meu desejo é esse, que nós possamos acordar para buscar, desenvolver nossa comunhão com Deus, desenvolver essa rica experiência, essa firmeza desse terreno sólido, que vai que vai nos deixar firmes, né, em pé, baseados na palavra de Deus, baseados na oração, na vida em comunhão constante com Deus. E que cada momento em que isso vier sobre nós, uma dificuldade, um desafio, nós possamos recorrer a Cristo para que Ele possa nos dar a melhor decisão para aquele momento. Então, que Deus abençoe sua vida hoje, que Deus abençoe a sua semana e que possamos a cada dia exercer a nossa fé
né? A nossa comunhão diária com Deus. Então, eu convido a Marlene Araújo para estar orando conosco agora.